Marcos 10, 13 e 14. Vamos ler? Olha o que diz a palavra do Senhor. Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai as crianças vir a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Olha para cá. Como eu disse, hoje, este é o tema da minha mensagem, de fato, né? Não ao culto infantil. Eu vou falar contra essa separação de crianças, adultos, jovens, cada um tem a sua turma. E eu vou mostrar para você aqui de forma bíblica que o ideal é isso que nós estamos fazendo agora. É todos juntos. Não importa a idade das crianças. As crianças têm a necessidade de cultuar a Deus também. Salinha de crianças por idade, porque nós dividimos assim, se eu não me engano, acho que era até os 6 anos, depois de uma turminha até os 6, uma turminha dos 7 até os 12. Depois eu coloquei só até os 6, daí acabou, vamos tirar agora, não tem mais nada, né? E por vezes nós vemos essa divisão, é maternal, é isso, aquilo, parece de fato quase que uma creche, quase que uma escola. Só que, biblicamente, historicamente, eu vou mostrar para vocês que as coisas nunca funcionaram dessa forma. Nunca funcionaram. Tanto é que eu acredito que até em lugares onde há essa separação e há pessoas sinceras, eu conheço um monte de lugar onde tem irmãs, professoras, professores que são honestos, que são sinceros naquilo que eles fazem, mas ainda assim, você vai ver que este não é o modelo bíblico, aquilo que Deus nos ordena. Eu não considero que, ocasionalmente, não possamos fazer algum tipo de reunião separada, como, por exemplo, o chá das mulheres, tivemos a semana passada, Raquel? Semana passada, né? Semana passada tivemos um chá de mulheres. Ocasionalmente, eu creio que não há problema. O problema é esta cultura de sempre haver separação no culto. Sempre. Todo culto tem essa separação. Você vai ver que não há base bíblica, de fato, para isso. E qual que é a origem dessa separação? Crianças, jovens, adultos. Você vai ver que a origem, ela vem primeiramente da pedagogia moderna regrada pelo socialismo. Pastor, de novo, tem isso no meio? Tem, infelizmente. Socialismo é o demônio. Ele só veio destruir, e ele tem entrado na igreja e destruído as igrejas também. Então, essa pedagogia moderna é um problema. E também a cultura do entretenimento. Porque é isso que muitas igrejas, que muitos lugares, eles provêm para as crianças. Apenas entretenimento. Entretenimento e nada mais. Você vai ver que, em muitos lugares, eles dizem assim, né? Mas é para não atrapalhar o culto. Para que os adultos possam ficar mais à vontade, possam prestar atenção na mensagem. E você percebeu que é mais ou menos o discurso aqui dos discípulos? Não leva a criança não. Talvez na cabeça deles estava a mesma coisa. Não vai atrapalhar. Os apóstolos, eles se tornaram obstáculos para que aquelas crianças fossem levadas até a Jesus Cristo. Os discípulos repreenderam os pais. E por que eles fizeram isso? E eu vou passar aqui algumas possibilidades, né, do que pode ser o motivo disso. Põe o primeiro ali, por favor. Primeira possibilidade que pode ser do porquê aqueles discípulos repreenderam os pais por levar as crianças até Jesus, é porque, historicamente, sempre houve um desprezo pelas crianças. Sempre. O pediatra José Martins, ele escreve assim no seu livro Criança Terceirizada. Põe ele, por favor. Ao analisar a história da humanidade, observa-se que a criança sempre foi tratada como descartável. Aí eu e você, diante de uma afirmação dessa, nós devemos nos questionar. Com base no que ele afirma isso? Ao analisar a história da humanidade, observa-se que a criança sempre foi tratada como descartável. Será? Vou te dar um exemplo. Ou melhor, 2. O primeiro. Você sabe que as fábulas, contos de fada, que são fundamentais para você ensinar os seus filhos, têm um ensino moral fantástico. Ali falava muito da questão da realidade da humanidade. Eu não sei se você lembra da história de João e Maria. 2 irmãos que viviam com o pai e com a madrasta. E então estava tendo uma fome generalizada no local ao qual eles viviam. E qual a ideia brilhante da madrasta? Solte as crianças no meio do mato. Porque, assim fazendo, teremos 2 bocas a menos para sustentar em casa. E assim a gente não vai ver elas sofrendo. Despreza as crianças. As crianças acham a casa da bruxa.
E a bruxa, ela faz o quê? Ela despreza as crianças, só que de uma forma diferente. Ela as alimenta, para quê? Para comê-las. Então o desprezo, de regra, acontecia dos dois lados. O mito fundador de Roma, dos irmãos Rômulo e Remo, fala justamente disso, de dois irmãos que foram abandonados pelos pais, pela mãe, e foram criados por uma loba. Essa é a história da humanidade. Então, se você entrar de fato, independente, né, das fábulas, independente dos mitos, se você entrar na história, você deve se lembrar, tanto gregos como romanos desprezavam crianças. Já assistiu aquele filme, 300? Lembra dos espartanos? Esparta! Como que funcionava na sociedade espartana? Isso é fato. A criança, quando ela nascia, ela precisava ter a aprovação de seu progenitor e de seu pai. E então o pai analisava, se houvesse um defeito que fosse, essa criança, ou ela era colocada para adoção, na melhor das hipóteses, elas não eram aceitas. Era colocada para adoção, dada para alguém, ou deixada ao relento, para que ela pudesse morrer. Assim é a história da humanidade. É tão certo que o Papa Inocêncio III, de seu palácio papal, ele por vezes via no rio Tibre pescadores tirando crianças com algum tipo de anomalia, com algum tipo de defeito, ou simplesmente que os pais rejeitavam. Então, ali ele cria o chamado limbo, que durante muito tempo foi um dogma da Igreja Católica. O que seria o limbo? O limbo seria basicamente ali um estágio entre o céu e o purgatório, para crianças que não eram batizadas. E o Papa Bento XVI, eu acho que no ano de 2007, ele de fato acabou com essa questão do limbo, né, com esse dogma do limbo. Mas essa é a história da humanidade. Crianças, na maioria das vezes, foram desprezadas. Essa é a história da humanidade. E parece que nada mudou. Parece que nada mudou. Não é assim? Veja os pais modernos. Os pais modernos, eles, se querem ir a algum lugar, querem passear, viajar, fazer alguma coisa, uma das primeiras opções que vem à mente é: com quem a gente pode deixar as crianças? Mas calma aí, você faz os filhos, você não quer levar os filhos? Não, mas eu queria aproveitar a viagem mais sossegado. E a criança não pode viajar? Continuamos fazendo isso. Terceirizamos as crianças, seja para um amigo, seja para a tia, seja para a avó, porque queremos aproveitar sem elas. Você percebeu como que essa cultura está enraizada na nossa mente e fazemos por vezes sem pensar? Essa é a história da humanidade. Trazendo para a igreja, muitas pessoas também têm esse mesmo pensamento. Crianças só atrapalham. Só que eu sei que muitos não têm coragem de dizer isso. Criança só atrapalha, porque é pesado. Mas eles dizem isso de uma outra forma. Igual forma. Pregação teológica expositiva. Eu acho que não é um assunto adequado para criança. É assim que eles dizem? Para que as crianças no culto? Porque elas não vão entender nada. Não há necessidade. E veja se não é verdade. Hoje em dia, qual que é o uso da salinha das crianças na maioria das igrejas? Até nos lugares, como eu disse, onde as professoras, onde as irmãs, as tias da salinha são as mais comprometidas. Veja se, via de regra, não é este pensamento que nós vemos aqui. Crianças atrapalham, crianças não entendem, não é assunto para elas. Precisamos deixar os pais mais tranquilos, para que eles possam prestar atenção na pregação. Daí, tanto é que para muitos pais é quase que um alívio, né? Ele chega na igreja já procurando a tia da salinha. Leva, meu Deus. Entrega a criança. Antigamente, as crianças eram abandonadas na rua, na porta de igrejas. E hoje, muitos pais, eles abandonam seus filhos, só que de uma forma um pouco mais sofisticada, na escola, por vezes de forma integral. A criança acorda, vai para a escola, só volta no final da tarde. Creche, terceiriza para outras pessoas. E por que não dizer também, na salinha das crianças de muitas igrejas? Abandonam. A salinha, ela tem sido, infelizmente, um salvo-conduto em muitos lugares, para que os pais não ensinem os seus filhos. Porque, ora, já que temos irmãs capacitadas, formadas em pedagogia, para ensinar, então eu não preciso.
Estou livre disso. É responsabilidade da pessoa. Eu já falei para os irmãos aqui, mais uma vez eu dei esse exemplo. Uma vez chegou um irmão na igreja com 3 filhos, 3 homens, e grandes já. Grandes, não era criança não. Ele disse para mim, pastor, vamos ficar então aqui na igreja do senhor, e a partir de hoje então está aqui, ó, responsabilidade sua. E empurrou os moleques para mim. Eu falei, não, sai para lá, rapaz, já tem 5. Não. Eu o ajudarei nessa árdua missão de ensinar os filhos. Mas a responsabilidade é sua. Não é minha, não é da minha esposa, não é dos líderes do pequeno grupo, é sua, apenas sua. Segundo, põe ele, por favor. Segundo princípio, qual é a origem dessa separação, como eu falei? Em primeiro lugar, a origem dessa separação de crianças e adultos, ela não vem da Escritura, ela vem da pedagogia moderna. O livro Ensinando o Trivium, os autores vão dizer assim, tem 2 livros, né, sobre Ensinando o Trivium, que é um livro fantástico. Para você que tem filho, você deve lê-lo. Trivium e Quadrivium, mas o Trivium, pode pôr ali, Samuel. Este livro Ensinando o Trivium tem o da irmã Miriam Joseph e esse aqui é o da outra tradução. Olha o que vai dizer. Conseguiu? A sala de aula, separada por idade, tem origem na filosofia evolucionista socialista e termina em uma cultura juvenil artificial que é exaltada por ter rompido com a tradição cultural. E, de fato, esta é a realidade da origem, da separação das crianças, dos adultos, inclusive na igreja. No livro Fascismo de Esquerda, o autor ali, ele vai dizer que um dos responsáveis pela criação do jardim de infância nos Estados Unidos, John Dewey, este homem, ele diz de forma bem explícita, qual era o objetivo do jardim de infância, da creche? Era separar os filhos dos pais, para que os filhos não parecessem com os pais o máximo possível. Porque, ora, a partir do momento que nós temos as crianças de forma integral e passam mais tempos conosco do que com os pais, com quem com essas crianças vão se parecer? Ora, claro que é com a gente. Aquele livro, A Revolução dos Bichos, que eu já ensinei aqui no Clube do Livro da Igreja, que é um livro fantástico, uma fábula pequenininha assim. Leia para o seu filho. Fantástico. Tem uma parte muito interessante. Basicamente a história ali, né? Os bichos fazem uma revolução, eles dão um pé no dono da granja, e então os chefes ali eram os porcos. E ali o livro está falando do socialismo, do comunismo. Os chefes ali eram os porcos. E tem uma hora onde a cadela, a cachorra, ela dá uma ninhada de filhotinho, e então os porcos dizem assim, não precisa cuidar dos cachorrinhos, deixa que nós vamos cuidar dos cachorrinhos para você. E então a cachorra deixa e o decorrer da história some os filhotinhos. Some. Aí chega uma hora que os bichos começam a ver, não é possível, acho que esses porcos estão nos enganando. Eles começam a ter essa noção. Daí quando eles pensam em fazer uma rebelião contra os porcos, aparecem os cachorros já grandes, latindo, enfurecidos, defendendo os porcos e não os pais. Essa é a história da humanidade. O mundo, ele quer cuidar dos seus filhos, para que os seus filhos não pareçam com você. E então, eles vão fazer o quê? Vão usar essas próprias crianças contra os pais. Falei, acho que no último culto, sobre aquele filho do Elon Musk, que agora é filha, é trans, e o homem mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo, ele diz que uma das coisas que talvez prejudicou e muito a criação de seu filho, e por ele estar nesse caminho contra o pai, foi o quê? Escola. Deus, uma mente genial como o do Elon Musk, conseguiu ser enganado pela escola. Conseguiu fazer com que o filho ficasse contra o pai. E veja, ele pagava uma nota violenta para que o filho aprendesse, sabe o quê? Todo rico é opressor. Mas você está pagando para eles ensinarem que você é mau? Fala, isso não é loucura. Mas é o que muitos fazem. E às vezes fazem até de forma inconsciente. Socialistas sempre viram a destruição da família e do cristianismo como algo fundamental para o sucesso deles. Sim, nós somos uma barreira. O cristianismo genuíno, a fé cristã, o conservadorismo é uma barreira para que o socialismo não vença e vire o comunismo onde estamos aqui. E as escolas, elas estão justamente neste local, né? Para substituir
a família, para fazerem o lugar da família. É tão certo que Taylor Gatto, ele tem um livro fantástico também chamado Emborrecimento Programado. O nome do livro diz tudo. As crianças emborrecendo na escola, não é que o sistema escolar falhou, não, ele conseguiu o seu objetivo. E o objetivo era justamente este, emburrecer. Como se fosse uma linha de montagem, emburrecimento programado. Ele diz ali no livro dele que a educação formal, nessa questão de escola, era restrita a pouquíssimos meses do ano e pouquíssimas horas no dia. Muito diferente de hoje, né? Hoje em dia é muito tempo. Tanto é que ele vai dizer assim. Põe ele, por favor. Os teóricos sempre souberam que se as crianças são enclausuradas com outras crianças despidas de responsabilidades e independência, encorajadas apenas a emoções triviais como cobiça e inveja, elas fazem aniversário, mas nunca crescem. Não é isso que nós vemos? No modelo escolar? Crianças fazem aniversário, mas sempre continuam como crianças. E uma que isso é contra o modelo bíblico de ensino. Por quê? Via de regra, quando nós apresentamos crianças aqui, eu faço questão sempre de citar Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Olha o que vai dizer. Olha qual é o padrão bíblico de educação. Deuteronômio 6, 6. Falando para os pais. Primeiro para os pais. Aqui era em relação a... tinha sido lido a palavra de Deus e é dito para os pais. Olha, vocês devem saber para ensinar. E olha o que vai dizer. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Qual era o modelo de educação? Põe ele para frente, Samuel, não tem Deuteronômio? Qual era o modelo de educação? Pai ensinando o filho ao acordar, ao levantar, ao caminhar, ao sentar. Primeiro que essa passagem aqui já acaba com todo o modelo tradicional de ensino. Sala de aula, mesma idade, profissional licenciado, diploma, porque hoje em dia para muitos é isso. Se não houver cadeirinhas com aquele braço ou com a mesinha, um profissional normalmente de pedagogia, se não houver um diploma no final, um canudo, não é nenhum ensino. Engraçado que Deuteronômio diz diferente. Deuteronômio diz que isso aí não tem a ver com ensino. Ensino é o pai ensinando a criança de dia, de tarde e de noite. E veja, como as crianças têm saído das escolas. Como? Eu falo para você que aqui na nossa igreja chega pessoas, tanto de escola pública como de escola particular. E eu já cheguei a esse veredito. Ninguém sabe nada. Nada. Eu já conversei com crianças, tanto de escola pública quanto de particular. Filhos aqui, de pais da nossa igreja. Fulano, o que é artigo? Não sei. Qual a diferença do substantivo próprio e comum? Pastor, mas não ensinaram isso ainda não. Sabem nada, o básico. Não sabem nada. E além do mais, as escolas, além de fazerem com que as crianças saiam analfabetas, estão saindo pervertidas. Pervertidas. Vocês chegaram a ver, né? Aí os futuros médicos que vão cuidar de mim e de você. Alunos de medicina da USP. Masturbação coletiva. Olha o absurdo. A palhaçada que estou vendo. Educação de verdade é basicamente duas coisas. Uma forte presença dos pais. Sim, o pai tem que estar junto. E educação é um estilo de vida, não um período, não um horário. Você precisa entender que educação é um estilo de vida. Veja, no contexto de Êxodo 13, tem ali Êxodo 13? Ali, era a consagração dos primogênitos em relação a Faraó perseguindo o povo. E olha o que vai dizer, Êxodo capítulo 13, versículo 14. Não tem? Jesus, eu não coloquei nada. Não tem como xingar meu filho, foi eu que fiz. Êxodo 13, 14 vai dizer assim, quando o teu filho, amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Por vezes nós vemos Deus fazendo memoriais para o povo e dizendo para os pais, ensinem isso aos seus filhos, mostrem a eles, é obrigação de vocês. Isso aqui é um memorial, isso aqui é um altar, isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra coisa, é um memorial de Deus agindo na vida do seu povo. O caos hoje em dia ele tem se instalado na sociedade justamente porque nós, pais, nós temos abandonado
Esse é o modelo bíblico de educação. Tudo separado, é por isso que as coisas não dão certo. O modelo escolar, veja, ele desgraçou o mundo. E depois o modelo escolar ter desgraçado o mundo, o que nós fazemos? Nós reproduzimos na família. Nós reproduzimos na igreja. Se não deu certo lá fora, por que achamos que vai dar certo aqui? Olha o princípio de Paulo. Quanto às irmãs mais velhas, ensinem as mais novas a serem boas donas de casa. Você percebeu que é sempre mais velho ensinando mais novo? Nada de licenciatura, não. As mais velhas ensinem as mais novas. Nós vemos Josué dizendo assim, quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos a Deus. Ou seja, era família. Família unida servindo a Deus. Provérbios, capítulo 13, versículo 20, vai dizer assim, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E então você põe o seu filho de 7 anos, que não sabe nada, junto com outras crianças de 7 anos, que não sabem nada. E você quer que seu filho se torne sábio. Como? É impossível, é impossível. Aqui em nossa igreja nós temos profissionais de todas as áreas, né? Pedreiro, mecânico. E eu sempre falo para os irmãos, leve seu filho para o seu trabalho. Eu não sei o que ele vai ser quando crescer, mas ensine seu ofício a ele. Ensine. Aí eu estou vendo lá o irmão que é pedreiro, mandando vídeo para mim do filho dele de 8 anos sentando piso, melhor que o servente. Eu falo aqui, né? Acho que a última criancinha que a gente apresentou foi a do Thomas. Eu falo, ó, cresceu essa criança, leva para a oficina. Deixa sujar a mão de graxa, deixa o moleque ficar imundo lá, a Juliana lava a roupa depois, vocês dois, pode ficar cegado. Mas precisa, é de suma importância ensinar os nossos filhos, porque o modelo escolar é um fracasso, nós não podemos trazer isso para a igreja de jeito nenhum. Portanto, culto de jovens, em muitos lugares, não passa de entretenimento para sábado à noite. Apenas isso. Por qual motivo? Porque os jovens a vida inteira acostumaram a uma baladinha lá no sábado à noite. Ele vem para a igreja, ele sente um vazio, ele quer que algo preencha. E então faz o culto de jovens, que é como se fosse uma baladinha, só que é uma baladinha gospel. Né? Apenas o nome, fuleiro. E pasmem, muitas famílias escolhem o lugar que vão congregar com base em ter culto de jovens e salinha para criança. Muitas famílias. Uma vez, uma família aqui na nossa igreja, um menininho tinha 5 anos, 5. Eles começaram a vir, e eles começaram a falar, olha pastor, de onde que eu vim? Tem apóstolo, tem pastora, pede dinheiro o dia inteiro. Todo culto pede dinheiro. E eu falei, puxa vida, é triste, né, quando é assim. E eles ficaram vindo, acho que um período da nossa igreja, não lembro quantos meses exato. Daí passou um pouquinho, faltou um culto, 2, eu vou lá, dou uma ligadinha, fulano, o que aconteceu? Você sumiu, posso fazer um dia para você? Eu fui saber o que estava acontecendo. Olha a resposta do pai. Ah, pastor, a igreja é boa, a gente gostou, né? Ah, mas o meu filho falou que a salinha das crianças da outra igreja lá, ele gostava tanto, então ele preferiu voltar para lá. E a gente, para não ficar arrumando confusão, a gente voltou todo mundo. Eu falei, querido, você está falando com a criança de 5 anos? Está determinando a igreja que vocês vão congregar. Diante desse argumento aí, sabe o que eu falei para ele? Nada. Fui embora. Nem água eu bebi. Com Deus, tchau. Não dá para argumentar. Mas é isso que tem acontecido. Isso quando, né? Isso quando não fazem reunião em família e pedem opinião. Às vezes do menino de 12 anos, que não sabe nada. Da menina de 15, que não lava a calcinha dela, que não sabe fazer um arroz. E faz lá e pergunta, vocês acham que essa igreja é uma igreja boa para a gente seguir? O que eles sabem? Nada. Você que é pai, você define. Você decide, você é o cabeça. Junto com a sua esposa, conversa, ouve a opinião dela. Que história que é essa? Que filho tem que dar pitaco? Não tem que dar pitaco, não. Eu vou falar mais para frente isso daí, né? Isso aí é o que é chamado de educação positiva. O que seria educação positiva? Acho que a semana que vem eu devo falar disso. Onde os filhos fazem parte do cronograma familiar, da educação, onde eles têm voz na família, onde não se pode falar muitos nãos, porque, já sabe, né? A criança talvez ela cresce meio depressiva, porque fica ouvindo não. Então, a opinião do filho tem muito valor. Vocês vão ver. Não é este o modelo bíblico. Né? O modelo bíblico é aquele um. Traduzindo em miúdos, né? O adágio popular, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Fica quieto, acabou. Tem que filho ficar perguntando, pai, eu acho que você não tem que achar nada. O dia que você estiver trabalhando, pagando suas contas, o dia que você estiver...
tendo condição de se sustentar, daí você vem dar opinião do contrário, é o que a gente manda e ponto, acabou. Seu filho, ele só vai aprender a ser homem, sabe quando? Quando você o colocar para andar com homens. Enquanto ele estiver andando só com meninos, ele não vai ser um homem. É por esse motivo que separação é prejudicial para todo mundo. É prejudicial para os pais, é prejudicial principalmente para as crianças. E qual que é o problema, né, dessa separação? Principalmente em relação a essa linha que eu quero falar. Põe ali o terceiro, por favor. Por quê? Nós acreditamos que é um modelo errado. Porque é uma desobediência ao padrão do culto estabelecido por Deus. Separar as crianças do culto é uma desobediência ao padrão do culto estabelecido por Deus. Eu sei que quando nós falamos isso, alguns vão dizer assim, né? Eu acho que é exagero. Porque nós falamos, né? Olha, nós acreditamos que essa aqui é a forma mais bíblica, é a forma mais adequada. Nós não vemos respaldo para este outro tipo. E via de regra, quando nós falamos o porquê nós fazemos e como fazemos, o que de bate pronto, eu costumo ouvir, sabe o que é? Fariseu, legalista. Eu uso demais isso. Vocês são muito legalistas. Semana passada os irmãos viram, né? Preguei sobre vestes. Do que vocês acham que me xingaram semana inteira no Instagram? Legalista. Eu falei, não, eu citei o Gênesis 3,15, sobre Deus fez roupas para Adão e Eva e os vestiu. É antes da lei, então você não pode me chamar de legalista. Legalista vem da lei, eu citei antes da lei. Mas é assim que muitas pessoas dizem, legalista, fariseu. Fariseu é o argumento de quem não quer se abdicar de um estilo de vida liberal. Sabia? A maioria das vezes. Ele tem a sua vida pautada no egocentrismo, pensando apenas nele mesmo. E então, como ele não quer mudar o seu estilo de vida pautado nele, ele ofende outra pessoa. Chama de legalista, chama de fariseu. É o que nós chamamos de argumento ad hominem. Quando você não consegue combater a outra pessoa com argumentos, quando você não consegue desconstruir o argumento, você desconstrói o argumentador. Tipo assim, acabo de dar um exemplo. Biblicamente assim funciona. Eles dizem assim, mas sua mãe não é homem? O que tem a ver com o negócio? Ou seja, eles começam a partir para ofensas, em vez de olhar para o argumento. E qual que é o argumento? Para que todas as crianças estejam no cultos, assim como nós estamos vendo aqui. Pode ver, acha maravilha, as irmãs carregando criança lá atrás, criança no chão, engatinhando, meu filho levantando. Um dos, né? Quais os argumentos bíblicos para estarmos todos juntos no culto, assim como nós estamos? Primeiro, o templo de Israel. Você lembra? O templo de Israel, lá do Antigo Testamento, ele era dividido em 3 partes. Irmão, você lembra qual é? Lembra aí? Vocês estão bons de Bíblia? Alguém quer tentar? Quem? Fala aí, Aline. Esse mesmo. Átrio, EBD, culto de jovens, salinha. Não era isso. Não era essa a divisão. Claro que não era. Qual que era a divisão do templo? Era o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. No lugar santo, os sacerdotes, os levitas. E no átrio era o lugar que havia o culto, onde o povo estava. Quem estava no átrio? Todo o povo. Não havia divisão no átrio. Crianças para cá, de 0 a 6 aqui, de 6 a 12 ali, jovens até os 18 aqui, jovens até os 35 ali, porque tem muitos que são jovens até 35. Não tinha. Todo mundo estava junto. Outro motivo? Joel. Tem ali, Samuel? Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim: tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, um culto, reuni o povo, santificai a comunidade, ajuntai os anciãos, reuni os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. Como assim? Para reunião solene, reunir o povo. Santifique a comunidade. Ajuntai os anciãos, os velhos. Sim, os velhos têm que vir cultuar a Deus. Reunir os meninos. Pastor, menino não tem idade. Mas tá bom, daí é específico ainda. E as crianças de peito. Quem é criança de peito? Está amamentando. A criança estava ali no peito e estava no culto. Detalhe, reuni aqui, a reunião no deserto, não tinha cadeirinha bonitinha, acolchoada igual vocês estão, não. Ar-condicionado, esquece. O noivo, né, sai o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento.
Acabou de casar, vai desfrutar da lua de mel. Ô, glória! Culto. Opa! Culto é culto. Para a lua de mel. Vai! Depois volta. Consegue ver a importância de todos estarem juntos? Sem exceção? Jesus, em Mateus capítulo 14, versículo 21, olha o que ele vai dizer. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aqui também. Jesus Cristo, ele pregava, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado. Estava lá no meio do deserto, em diversos lugares. E quem ia com ele? Todo mundo. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E olha outro exemplo forte. Lembra de Moisés e Faraó? Moisés está tendo ali aquele debate com Faraó, dizendo, deixa o meu povo ir. E Faraó está negociando ali, né? Faraó diz assim, olha, sim, eu deixo vocês ir, mas não vão tão longe. Faraó é estrategista, começa a negociar. Podem ir, mas não vão tão longe. Moisés diz, não. A gente vai onde tem que ir. Sim, vocês podem ir, mas não levem os seus bens. Ele diz, não. Depois Faraó dá outro argumento. Não, vocês podem ir, mas as crianças ficam. As crianças ficam. Olha a resposta a Êxodo, capítulo 10, versículo 8 e 9. Por isso, Moisés e Arão foram levados outra vez ao Faraó. E ele lhes disse, ide, cultuai o Senhor vosso Deus. Mas quem irá? Moisés respondeu, temos que ir com os nossos jovens, com os nossos idosos. Sim, temos que ir com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado, pois vamos celebrar uma festa ao Senhor. Quem ia cultuar? Todos juntos. Todos. Não vamos aceitar. Deixar as crianças aqui, só os adultos cultuar. As crianças devem cultuar conosco. Outro exemplo, a Páscoa. Como que a Páscoa era celebrada, lembra? Celebrada por família. Não tinha divisão. Ó, aqui os adultos, aqui o povo jovem, aqui as crianças, não. Família inteira. Portanto, se você quer que seu filho não se torne um idiota, não deixe ele junto apenas com pessoas da idade dele, porque é isso que vai acontecer. Se você assim fizer, ele vai envelhecer, como nós lemos aqui. Vai envelhecer, mas nunca vai crescer. Josué, capítulo 8, versículo 35. E de tudo que Moisés ordenara, não houve uma só palavra que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, inclusive perante as mulheres, os pequeninos, os estrangeiros que estavam no meio deles. Para quem que Moisés leu as palavras do Senhor? Todos, inclusive os pequeninos. Este é o problema de separar crianças de adultos no culto público. Não é bíblico. Não é bíblico. Quarto, já estou encerrando, põe ali o quarto, por favor. Quarto, é prejudicial às crianças e às mães. Sim, separar as crianças na hora do culto é prejudicial, tanto as mães como as crianças. Primeiro que a sua criança, o seu filho, a sua filha, ele não vai desenvolver o hábito de cultuar a Deus. Não vai. Por quê? Ele passa 12 anos ouvindo historinhas na salinha. Sai da salinha com 12, vai para o culto de jovens, até os 18, 20, sei lá quantos. Aí então, depois que ele chega num culto onde tem uma pregação expositiva, densa, teológica, ele não vai querer. Claro que não. Porque ele estava acostumado com algo ali um pouco mais light. Aí ele cresce e dificilmente vai querer ouvir uma pregação densa. Uma que mães ficam sem poder assistir ao culto. Porque para que você, mãe, assista a pregação tranquila sem o seu filho, alguém vai ter que cuidar deles ali na salinha. Ora, claro que vai. E aquela pessoa que está ali, que nem a mãe do seu filho, vai deixar de ouvir a palavra de Deus. E talvez ela estava numa semana difícil, problemática, onde aquela palavra talvez cairia como um bálsamo em sua vida. Só que ela, para ficar com seu filho, não pôde ouvir. Eu lembro que, aqui na igreja nós tínhamos escala, e minha esposa fazia escala com as irmãs, e você imagina. Daí está lá, tal dia lá a escala da irmã fulana. Daí a irmã fulana vem, fica na salinha e já não ouve a palavra. Daí na semana que vem, não é a escala dela. Só que a irmã que era da escala falta. Daí
Poxa, fulano, tem como você ficar de novo? Já fica 2 cultos, 2 semanas. Meu Deus, 15 dias. Sem ouvir a pregação. Sem ouvir o evangelho. Minha esposa já chegou a falar para mim que ela ficou meses, questão de 2 ou 3, não lembro, sem ouvir a pregação, porque toda vez era ela. Oh Deus, que Deus tenha misericórdia desse peso que eu trouxe a ela. Mas veja, como que isso é sério. Outra coisa importantíssima, a criança ela não aprende a ouvir o pastor dela. Sabia? Sua criança, seu filho, eles precisam entender que eles também têm pastor. Porque o pastor não é pastor apenas dos pais, é dos filhos também. Esse dia o irmãozinho chegou em mim e falou: "Ei, pastor, quando o senhor vai lá em casa de novo para a gente ter outra conversa igual aquela uma?" Eu, glória. É assim. Eu ouço as crianças constantemente. Reclamo do pai. Pode deixar que eu falo com seu pai. Pode deixar que eu falo com sua mãe. É assim que funciona. É fundamental. E 5, para terminar, põe ali, por favor. Considerações finais. Pastor, crianças são indisciplinadas. Fica mais difícil. Fica mais difícil ficar sentada e ouvir a pregação. Sim, existem crianças indisciplinadas. É notório. Mas nós não podemos consertar um erro, que é a indisciplina das crianças, com outro erro. Nós não podemos, por conta da inabilidade de alguns pais, descumprir a Escritura. Não é porque o pai não consegue colocar freios no filho, discipliná-lo, que então nós podemos descumprir o mandamento. Você precisa, meu irmão, minha irmã, ensinar seu filho e a sua filha vir ao culto, prestar atenção no louvor, na pregação. Ele precisa aprender. Porque a vida é assim. A vida não é ele faz o que ele quiser, a hora que ele quer, não. Na vida há regras. Eu sei que crianças menores falam, choram, falam comigo na hora do culto. Eu sei que acontece isso. Só que isso faz parte. Você que é adulto, você precisa aprender a ter paciência. Porque às vezes para você ouvir uma pregação de 40, 45 minutos é difícil. Imagina uma criança. É claro que ela vai ficar mais incomodada. Algumas vão chorar, algumas vão falar. Ora, a gente precisa ter um pouco de paciência com essas também. Porque um dia você foi criança, um dia você teve crianças. Então tenha paciência com o filho dos outros. Segunda coisa é que alguns dizem assim: pastora, mas criança não entende tudo. Claro que não. Nem você às vezes entende. Nem você às vezes entende tudo que eu falo. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu prego A, eu chego no pequeno grupo, os irmãos compartilham B. E, gente, vocês estão falando... Que culto que vocês foram? Foi no mesmo que eu fui? Você não entendeu nada. É claro que crianças não entendem tudo. Mas como elas vão aprender se elas não ouvirem? Não é assim que se aprende? Ouvindo. É por isso que lá em casa eu costumo ler com os meninos, e quando eu estou ensinando qualquer coisa para eles, eu sempre digo a eles, isso não fui eu que inventei, claro, né? Eu sempre aprendo. O professor José Munir Nasser, ele falava assim: olha, aqui os meus alunos, eles não são proibidos de fazer pergunta. A única coisa que é proibido é não aprender, é não entender, é ter dúvida. Então pergunte de tudo. E é exatamente o que eu às vezes faço lá em casa com meus filhos. Ó, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu falei A, pai, não entendi o A. O pai vai explicar. Não entendeu? Vou explicar de novo. Faz parte. Esse tempo atrás eu estava lendo Cinderela com um dos meus filhos lá. E a primeira frase, né? Era um fidalgo que de segunda núpcias... Pai, não entendi nada. O que é fidalgo? E segunda núpcias? É fidalgo, filho. Não lembro também. Vamos pesquisar aqui no Google. Dá uma olhadinha no Google lá. Segunda núpcia. Ó, isso aqui é segundo casamento, né? Que a pessoa casada outra vez. Aí de bate pronto ele já respondeu: pai, mas a Bíblia diz que não pode. Eu falei, não, filho, mas no caso aqui podia. Por quê? Porque a mulher dele tinha morrido. Então ele podia casar de novo. Por isso que madrasta era o cão chupando manga lá da menina. Então faz parte. Eu lembro que a gente gastou ali, acho que uns 40 minutos na primeira página. E faltava 1/4 para meia-noite. 1/4 de hora para meia-noite. Pai, que hora que era?
Daí já comecei a ensinar matemática, né? Peguei, faz o círculozinho, divide ali. Ó, filho, cada aqui um pedaço, tal. E pronto. Assim deve ser. Crianças só aprendem desse jeito. É normal que no começo a criança só absorva. Faz parte. Sem entender nada, mas absorva, absorva, absorva. Este é um dos pilares da educação clássica. Decorar. Ouvir. Sem entender. Decora, 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 decora. Para depois você saber para que aquilo vai ser útil lá na frente. Agora, olha como algumas pessoas fazem. Mandar o filho de 5 anos para a escola para aprender um monte de bobagem, e às vezes de forma integral, aí não vê problema. Mas sentar no culto, ouvir 45 minutos de pregação teológica, mas isso aí eu acho que não é assunto para eles. É incoerência, no mínimo é incoerência. Outra coisa, é função do pai ensinar em casa. Por que eu digo isso? Lembra aquele exemplo de Paulo? Paulo ele diz assim, né, para as mulheres, e é claro que o princípio também se aplica às crianças. Olha, não permite que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, mas esteja em silêncio. Se quiser aprender alguma coisa, pergunte em casa ao marido. E assim também as crianças devem fazer. O pai, cabe a ele ensinar em casa aos seus filhos. Famílias devem estar unidas. Adultos se tornam pacientes através de criança. Sabia? A criança, ela molda a gente. Molda. Gente do céu. Se tem alguém que testa o 70 vezes 7, criança, filho, oh Deus, nos testa, e muito. A criança aprende conosco, que somos mais velhos. E nós também aprendemos com as crianças. E por último, nossos filhos, eles devem aprender a adorar a Deus conosco. É fundamental que seus filhos o vejam buscando a Deus. Êxodo, capítulo 33, verso 7, para encerrar, põe ali, por favor. Êxodo 33, verso 7, olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez, dentro de Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. O povo unido. Pais, filhos, jovens, crianças, todos unidos para adorar o Senhor. É isso que os nossos filhos precisam. Sabia? Exatamente isso. Os nossos filhos precisam que você, que é pai, entre aqui neste lugar, primeiro, no horário certo. Não atrase. Se não atrasa o serviço, pequeno culto você atrasa toda vez. Preciso que você chegue no horário certo. Que você seja intenso no louvor. Que ele veja o seu amor por Deus, buscando a Deus através dos cânticos, através da oração. Seu filho precisa olhar para você e ver você atento na hora da pregação, para saber que aquilo é importante para você e, consequentemente, vai ser importante para ele. Só quando nós agirmos assim como pais, aí veremos os nossos filhos crescerem, homens e mulheres, tementes a Deus, que amam a Deus. Mas primeiro eles precisam ver isso em nós. Porque se eles não veem, meu irmão, os seus filhos precisam ver aquilo que é importante para você. Se o seu filho vê você lá no jogo de São Paulo, comemorando o gol, mas chega aqui na igreja, você parece uma mosca morta, né? Sentado na hora do louvor, só, olhando por cima. Seus filhos vão ter o seguinte entendimento: São Paulo é muito melhor que Deus. Olha como meu pai busca São Paulo. Deus não. É por isso que, infelizmente, nós vemos famílias nas igrejas durante anos, mas totalmente fracassadas. Que Deus possa nos dar a graça de sermos exemplos aos nossos filhos. Porque eles são o futuro dessa igreja. Eles são o futuro dessa igreja. Que os nossos filhos possam ser
mais homens de Deus e mulheres de Deus do que nós. Agora imagina, se você, vamos colocar que você seja um cristão 80%, já é, né, o bicho. Se você colocar um padrão mais baixo que o seu para o seu filho, e ele forma um cristão 70%, ele vai seguir essa progressão aritmética em relação ao seu próprio filho. Daí então vai ser 60, depois 50, depois 40, e acabou o cristianismo. Por isso que nós devemos mostrar o quão Deus é importante, para que os nossos filhos possam ser mais intensos, mais crentes e buscar a Deus mais que nós. É só assim veremos de fato a igreja fazendo diferença em todo e qualquer lugar que ela estiver. Amém, meus irmãos?